Correu tudo bem, apesar do grande volume de testes a serem realizados, né, testes psicológicos, físicos, né, nós conseguimos organizar bem a divisão dos grupos e foi tudo muito bem. A gente espera agora que nessa quarta fase também, né, que nós optamos por dividir esse volume de testes em duas grandes etapas, né, que seria a terceira e a quarta fase. A terceira etapa foi muito produtiva, Bel. Os garotos se empenharam muito nos testes físicos, a gente via isso claramente no dia a dia de trabalho. Os testes psicológicos também rodaram com muita qualidade, você viu os meninos empenhados em estar respondendo os questionários, estar respondendo toda a parte de testes computadorizados. Isso nos deixou muito felizes, a comissão do Caça Talentos que está à frente. A gente observa também nos pais uma ansiedade muito grande, né, em relação a não só aos resultados do desempenho dos testes dos garotos, mas também em relação àquela questão, agora está funilando, agora estamos chegando próximos do fim. E as famílias vão ficando mais ansiosas, os pais vão querendo ter um pouco mais de informação sobre os resultados dos filhos. E os próprios garotos, né, eles já começam a ter uma perspectiva também de uma autoestima elevada, porque eles saíram de 16 mil e agora estão em 232 meninos. Nessa segunda fase dos testes, vamos fazer o teste de Raven, que é um teste de inteligência geral, né, que é composto por 60 situações, né, que os atletas devem resolver, e essas 60 situações são divididas em 4 grandes etapas, 4 blocos, com níveis de exigência e complexidade crescentes, a fim de a gente conseguir realmente discriminar essa variável tão importante que é o nível de inteligência geral. Pois é, o que o garoto consegue fazer, como é que ele pensa, é isso? Exatamente. Ele deve perceber as situações e tomar a decisão resolvendo os problemas da melhor forma possível em termos de precisão e também de velocidade, né? Nesse teste nós vamos mensurar a precisão da resposta e a velocidade com que ele consegue efetuar essa resposta. Nessa fase agora, que nós estamos dentro da UFMG, nós vamos fazer alguns testes computadorizados, né, que vão nos permitir avaliar especificamente questões inerentes ao futebol. Por exemplo, nós temos um teste aqui, o teste de Mangas, que avalia o conhecimento tático de um jogador de futebol. Esse teste ele vem sendo utilizado em vários países, ele consegue detectar a capacidade de leitura de jogo de um jogador, que é uma coisa muito importante no futebol moderno. Que são 13 cenas com situações de jogo que os atletas devem tomar decisão sobre o que seria mais adequado, com a finalidade de mensurar o nível de conhecimento tático deles. Nessa etapa, esse teste de conhecimento tático, ele nos dá o conhecimento de uma variável muito importante, que é uma informação específica do futebol, o quanto esse atleta ele já tem conhecimento sobre esses aspectos táticos que envolvem a modalidade. Então ele vai ter que responder 13 situações típicas, né? Situações de ataque, situações de defesa, para avaliar o seu nível de conhecimento tático específico no futebol. A gente tem um teste físico, que é o teste de contramovimento, que é um teste que avalia os níveis de força do jogador. Hoje no futebol moderno nós precisamos de atletas com níveis de força acima da média, né? Então hoje a base, o triângulo para um atleta do ponto de vista físico é força, velocidade e uma boa capacidade aeróbica. Então agora nós entramos numa fase onde nós vamos avaliar a capacidade de força desses meninos, saber como eles desempenham essa valência dentro do futebol. Como é que ele faz? Como é que ele faz? Isso, esse teste ele é um teste onde o garoto está em cima de uma plataforma de força, um tapete de contato, onde ele salta. E no momento em que ele salta, nós conseguimos mensurar o nível de força de membros inferiores dele. O Caça-Talentos também, ele conta com o apoio científico do professor Leandro Malloy. Ele é um doutor dentro da UFMG que trabalha com a neuropsicologia. Então nós temos feito uma série de testes cognitivos, né, que visam identificar como que esse jogador de futebol ele processa as informações durante o jogo e durante a bateria de testes que eles são submetidos. E nessa próxima semana, nessa semana especificamente, vai ter essa questão da ansiedade, medida? Isso. O professor Luiz Carlos é um doutor aqui da Escola de Educação Física, ele tem vários estudos na área de ansiedade com atletas de futebol e ele também vai estar medindo a ansiedade desses meninos que estão nessa reta final do Caça-Talentos, ou seja, a ansiedade para o esporte de alto rendimento, especificamente para o futebol, ela é muito importante. Um jogador que não consegue controlar o seu nível de ansiedade,
Ele tem sérias dificuldades, por exemplo, de enfrentar um Mineirão com 100 mil pessoas. Então, resumindo, teste de Raven. Vamos fazer o teste de Raven, vamos fazer o teste de Mangas, vamos fazer um teste para avaliar a condição socioeconômica desses garotos e um teste para avaliar a ansiedade desses meninos em estar participando do Caça-Talentos. Esses são os 4 testes que vão compor o bloco relacionado à parte psicocognitiva de avaliação do Caça-Talentos. Além disso, a gente fecha com o teste de força, que é a última variável física que nós ainda não havíamos mensurado e que é fundamental no futebol.